É preciso amor pra poder pulsar. O Abel falta o que apenas? Alguém que adote ele e leve ele para num lar. E não adianta só dar remédio. O remédio ajuda. Mas de repente o Abel está falando uma coisa muito mais importante, que os nossos políticos e a nossa sociedade, e ainda não viu, quer dar um carinho para ele, uma atenção. Olá, e com um trecho do curto Eu Conheço Abel, sejam bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto sindicato das psicólogas e dos psicólogos de São Paulo. Eu sou Nadir Segato, jornalista, e hoje converso com Rafael Wolski, doutor em Psicologia Social. Rafael conversou conosco diretamente de Porto Alegre e, por conta da calamidade das chuvas na capital gaúcha, sua conexão caiu várias vezes. Mesmo assim, nós conseguimos terminar a conversa e ele pôde pontuar diversos aspectos de sua trajetória profissional, marcadamente em relação ao luta antimanicomial e ao tratamento de usuários de álcool e outras drogas. Aproveito aqui para marcar com tristeza a passagem de Francisco Eslabão, o Papai Noel do coral Cidadãos Cantantes, que nos deixou no dia 28 de abril. 15 dias antes ele havia participado de uma atividade e na ocasião ele deu seu depoimento de como sua vida havia se transformado ao entrar para o coral. Infelizmente, nos deixou. A vida é assim, bela e efêmera. Acompanhe conosco a entrevista. Olá, bem-vindos ao Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade. Hoje eu tenho aqui o prazer de conversar com o Rafael Wolski, doutor em Psicologia Social. Bem-vindo, Rafael. Obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Prazer estar aqui com vocês. A gente que agradece, vamos ter uma conversa bem interessante aqui. Como eu geralmente faço, eu queria iniciar pedindo para você falar brevemente sobre a sua formação profissional, sua militância na área de direitos humanos, na área antimanicomial, né? Eu já encaixo uma pergunta, que, aliás, eu também fiz no episódio passado. Qual que é a tua opinião sobre essa PEC 45, que está em debate no Congresso, sobre a criminalização do porte de drogas? Bom, eu então, me apresentando, eu sou psicólogo de formação, me formei no ano de 2006, mas ainda no período da graduação eu entrei em contato com o movimento de luta antimanicomial aqui do estado do Rio Grande do Sul, isso nos anos 2000, e desde então faço parte do movimento através do Fórum Gaúcho de Saúde Mental, mas também depois, posteriormente, em outros movimentos também, como a Associação Brasileira de Saúde Mental. E tenho um pós-formado, tenho uma trajetória tanto de atuação no campo da saúde mental, quanto de pesquisa, de produção de conhecimento nesse campo também. Eu já fui coordenador de serviços residenciais terapêuticos, que são dispositivos da reforma psiquiátrica para desinstitucionalização, para reinserção social de ex-moradores de hospitais psiquiátricos. E no período ali de 2011 a 2014, no governo estadual, aqui no governo Tarso Genro, eu fui diretor da área de moradia do Hospital Psiquiátrico São Pedro, também com perspectivas de desinstitucionalização dos pacientes moradores, do público que ainda vivia lá naquele hospital. O Rafael parece que travou aqui a conexão, não caiu. Vamos aguardar um pouquinho aqui. Bem, coisas da tecnologia, A gente sabe como que é. A gente vamos fazendo aqui, a conexão dele caiu, porque o tempo está ruim, no Rio Grande do Sul, onde ele está. Oi, Rafael. Oi. Caiu a... Me perdi aqui, a rede está bem instável. Você estava falando da tua experiência. Então, nesse período, eu assumi a direção da área de moradia do Hospital Psiquiátrico, um hospital que ele data a sua fundação ainda no período do Império, no Brasil, tem mais de 130 anos, e à época ainda tinham aproximadamente
380 moradores, né, institucionalizados, né. Então, na nossa gestão, a gente criou novos residenciais terapêuticos, conseguiu reinserir também algumas pessoas em seus municípios de origem, né. E, paralelo a isso, eu fui fazer, então, né, a minha pesquisa de mestrado, né, e depois, posteriormente, meu doutorado, justamente pegando um tema, né, um tema muito, que eu diria assim, muito caro à reforma psiquiátrica brasileira na atualidade, né, que é a questão das pessoas que fazem uso considerado, né, problemático de álcool e outras drogas, né. Então, né, no meu doutorado eu pesquisei, então, narrativas de pessoas que usam drogas, não necessariamente que fazem uso problemático, mas pessoas que fazem uso de drogas ilícitas em geral, né, para pensar também, né, e eu acho que um dos resultados, né, uma das constatações dessa pesquisa é que, obviamente, né, os marcadores aí de raça, de classe social e de gênero, eles têm um impacto muito profundo, vamos dizer assim, e que trazem diferenças muito importantes sobre o uso de uma mesma substância, né? Então, uma pessoa de classe média ou rica que faz uso de cocaína, né? Ela, obviamente, está imersa num contexto de privilégios, né? Para esse uso, diferente de uma pessoa que está em situação de rua, por exemplo, né? Ou que é uma pessoa trans, né? Ou travesti, enfim, ou, né? A repressão ou o aceito também é diferente. Exatamente, exatamente, né? Então, o que produz mais danos, né, não necessariamente é o uso das substâncias, mas outras vulnerabilidades, né, que essa pessoa está imersa, que se somam a esse cenário, né? Então, daí a tua pergunta sobre a PEC 45, né, é uma proposta de emenda constitucional totalmente descabida, né? Tanto em relação aos estándares internacionais, vamos dizer que outros países eles têm ido num fluxo totalmente inverso, né, de não criminalização ou até mesmo de uma regulação de uso de determinadas substâncias, né, e aqui no Brasil, obviamente, por todo o contexto que a gente vem já na esteira do bolsonarismo, né, na esteira também de perspectivas, daria para dizer, muito antiprogressistas, né, e até que atacam a própria democracia em si, né, a gente vem com uma proposta de emenda constitucional que quer voltar a criminalizar, né, o usuário de substâncias por posse, né, por estar com posse de uma substância considerada ilícita, né. Então, isso com certeza traz implicações aí tanto no estigma associado ao uso de substâncias, né, de pessoas que por muito tempo foram apartadas do cuidado em saúde justamente pela dificuldade que é tu assumir o uso de uma substância que é considerada ilegal, né, então a busca por tratamento muitas vezes ela se dá de forma, vamos dizer, quando a pessoa está num estado muito avançado, talvez, né, de prejuízos, né, quanto em relação ao encarceramento da população, né, principalmente encarceramento da população negra e periférica, que obviamente, né, serão as pessoas mais prejudicadas, né, vamos dizer, com uma emenda constitucional dessas, né. Então, existem vários movimentos aí, né, dos movimentos sociais implicados aí também com a produção de conhecimento, né, e que tem conhecimento científico em relação a esse problema, que é um problema social, sim, é um problema que o Estado precisa, de alguma forma, dar respostas, né, mas que as respostas não são essas, efetivamente, né, a busca de um tratamento com dignidade, né, a busca de uma política que ela seja menos excludente, né? Então, a gente está indo na contramão de tudo aí né, que a gente tem visto como propostas, né, de políticas públicas mais efetivas num real cuidado, né, assim, de saúde e de saúde mental, mas de saúde integral, né, daria para dizer. Quer dizer, de fato, esse
esse recorte de gênero, inclusive, de raça, de cor, de classe social, faz toda a diferença. Exato, Um exato. conhecido meu, uns bons anos atrás, foi pego com um papelote, ele ia para uma rave, negro, homossexual, Uhum. o PPP, Preto Periférico Pobre. Pegou 2 anos no Carandiru. Ainda existia o Carandiru Nossa, sim, naquela sim, época. Com sim, certeza um boyzinho de Porsche, né, que encomenda pelo delivery não vai ter esse problema, claro. né? Essa questão que ela é fundamental. Mas ainda pegando a sua tese, Uhum. Rafael, ela aborda essa questão do usuário das drogas ilícitas, os processos de subjetivação. Você faz a partir da escuta de narrativas, Isso. certo? E utilizando, assim, a grosso modo, o conceito de constelação do Walter Benjamin. Conta para a gente um pouco como é que foram essas conclusões que você conseguiu tirar dessa sua escuta com essas pessoas. Né? Sim, Só para ficar claro aqui para quem está nos assistindo, nos ouvindo, constelação do Benjamin não é a constelação familiar, né? É bom deixar exato, claro exatamente. que é outro método. Walter Benjamin era um filósofo judeu-alemão que era ligado à escola de Frankfurt, né? Uhum. Se Isso, suicidou no final da Segunda Guerra. exatamente. Esse método, né, constelar do pensamento é o que, de alguma forma, possibilitou a ligação entre narrativas talvez tão distintas, né? Então, as pessoas que eu entrevistei iam desde professores universitários, né, pessoas, de alguma forma, aí, com reconhecimento social, né, através do trabalho, e que faziam uso, né, de substâncias ilícitas, de drogas ilícitas, e pessoas né, com outros marcadores de vulnerabilidade, né, inclusive pessoas em situação de rua, né. E é interessante pensar que essas narrativas, elas todas apontavam assim uma certa crítica política vigente, né, de álcool e drogas, né, desde das questões relacionadas a tratamento, né, uh, por exemplo, né, essa orientação de recursos públicos para comunidades terapêuticas, né, vinham críticas, né, de diferentes pessoas, também essa questão de que são políticas, né, que criminalizam e que acabam por, de alguma forma, nessa tentativa de excluir, né, o mundo das drogas ou né, de ir contra o uso de drogas, de alguma forma acaba favorecendo, né, o tráfico, favorecendo, né, um poder paralelo, né, daria para dizer também, acho que esse é um ponto, né, que as pessoas traziam, mas é interessante identificar que dos entrevistados, assim, muitos deles reconheciam possibilidade de privilégios relacionados ao uso de substâncias, né? Por exemplo, um sujeito que tem uma moradia, que tem um emprego, né? Que, enfim, vai fazer o seu uso, né? Num espaço seguro, que é o espaço da sua casa, por exemplo, né? E outras pessoas reconhecendo também as dificuldades que é, né? Fazer o uso em situação de rua ou fazer o uso em espaços, né? Ou até a forma de adquirir, né, a substância, né, de ter que ir até, de tu chamar, por exemplo, uma teleentrega ou tu ir até a boca, né, para conseguir a droga, né, então o quanto que isso coloca o sujeito imerso em situações de riscos ou de privilégios, né, a partir também do seu lugar. E eu acho que esse é um ponto que apareceu, né, de reconhecimento das pessoas em relação a isso. Enfim, tinha um ponto que eu perguntava, bom, o que as pessoas acham que poderia mudar, né, na visão das políticas de drogas, né, nas políticas públicas relacionadas, né, e aí era um ponto, assim, também que se trazia muitas divergências, mas uma certa consonância, assim, de que o estado atual, né, de que a gente estava vivendo nesse período, principalmente, né, era um período do governo Bolsonaro, né? Então, havia uma política de drogas que excluía a redução de danos, né? Existia todo um retorno, né? Vamos dizer assim,
ao modo de enfrentamento, né, da questão do uso de drogas nas sociedades mais retrógrados, daria para dizer, né? Então, vamos aguardar novamente o Rafael voltar à conexão. Enquanto isso, enquanto o Rafael volta, sugeriria quem quer saber mais sobre esse processo que visse o texto da PEC 45, né, que é aquilo que a gente estava discutindo, que é uma PEC que criminaliza qualquer porte de drogas, um fator que, a meu ver, vai prejudicar e vai atacar muito mais o usuário do que o traficante, que vai continuar fazendo o seu trabalho, a sua condição como sempre. Rafael, voltou? Voltei. Vamos lá, vamos continuar aqui então. Tá. Não, eu acho que esse ponto, né, esse ponto de que qualquer política pública, né, ela também tem que, qualquer política pública na área, né, no campo de álcool e drogas, tem que prever também, né, de alguma forma, a possibilidade de o sujeito ter direito a usar substâncias, se assim o quiser, né, e em relação ao uso problemático, que isso também seja tomado a partir de uma perspectiva muito intersetorial, né, e muito mais dentro do campo, talvez, da saúde, educação, assistência, do que necessariamente, né, um caso de polícia ou de justiça, né, esse era um ponto comum, assim, que aparecia entre os entrevistados, né, ali para dizer. Quando você tinha caído, eu estava falando aqui, né, sobre essa questão da PEC. Surgiu, obviamente, além do conservadorismo do Congresso, né, da sociedade em si. O governo Bolsonaro acabou, mas o bolsonarismo não. O malefício que esse governo trouxe, né, ou pelo menos abriu as portas para que se manifestasse, continua muito grande aí. E essa briga entre o judiciário, o legislativo, etc., acabou nessa política que, a meu ver, ela é muito mais prejudicial ao usuário, pode qualquer tamanho, do que ao traficante. O traficante vai continuar tranquilo do mesmo jeito que sempre foi. Não dizendo aqui que a gente é a favor, que a pessoa é livre para fazer o que bem quiser. Não estamos fazendo apologia ao uso. Né? Estamos fazendo apologia à liberdade que as pessoas têm de decidir e ao dever do Estado de garantir a saúde das pessoas. Exatamente, que é um princípio do Sistema Único de Saúde, né? A universalidade, né, do acesso, né? Então, quando tu impõe barreiras de acesso a essa população, né, de alguma forma tu está dizendo que não quer atender, é uma forma punitiva, né, do Estado tratar essas pessoas, né, ou não tratar essas pessoas, né? Quando assim elas precisam, né? Quando assim elas desejam e precisam, né? Eu acho que um ponto importante assim para a gente falar é que essa proposta de emenda constitucional, né, essa PEC, ela surge no momento em que, através do STF, a gente conseguia avançar, né, em propostas realmente, né, que estabeleciam, por exemplo, critérios, né, estabelecem critérios que, a partir da lei de 2006, né, a nova lei de drogas em 2006, foram critérios que ficaram, de alguma forma, abertos, né, que é essa diferenciação entre traficante e usuário, né, a partir principalmente de um estabelecimento de uma quantidade, né, de determinada substância que ia determinar que, a partir daquela quantidade, a pessoa ia ser considerada, né, traficante, ou abaixo dela, então, usuário. Isso é visto, né, como uma delimitação importante de acontecer para que não ocorra esses critérios, por exemplo, através, né, das abordagens policiais que a gente vê, de que fica a critério do agente de segurança, né, dizer que aquela pessoa é traficante ou usuária, né, e obviamente que a gente sabe que aí tem questões de racismo implicadas, né, de classe social, de questões geográficas, né, de onde esse sujeito mora, reside, né, se é numa favela, se é numa periferia, ele vai ter uma abordagem diferente e um entendimento, uma compreensão diferente aí desse agente de segurança, né. E então, com critérios estabelecidos, a ideia era, né, reduzir a quantidade de pessoas encarceradas enquanto usuários e que foram consideradas traficantes, né. Você tem uma longa militância, né, tanto prática quanto teórica, na luta antimanicomial, fez parte
faz parte da Brasme, né? Associação Brasileira de Saúde Mental, e agora nós estamos fazendo essa entrevista no dia 30 de abril, vamos entrar em maio, que é o mês antimanicomial, e uma data específica, 18 de maio, né? Quando comemora-se o Dia Nacional da Luta Antimanicomial. Você consegue identificar nesse período mais recente, digamos aqui assim, nesse século, né, nesses 24 anos, um quarto de século aqui que a gente está, quais foram os avanços e retrocessos nessa luta? E aproveitando também, você acha que o CAPS, eles são dispositivos ainda efetivamente desinstitucionalizantes? Ou eles já perderam um pouco a proposta inicial, esse protagonismo que deveria ter? Olá, você está ouvindo o Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, um projeto do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo. Acho uma pergunta bem importante, porque a gente está aí, né, 22, né, 23 anos da Lei Nacional, né, da Reforma Psiquiátrica, e aqui no nosso estado a gente já tem 31 anos da Lei Estadual, né, da Reforma Psiquiátrica também. E, obviamente, assim, o que eu penso e o que eu percebo, né, e obviamente não é só a minha opinião, né, mas muitos pesquisadores também dessa área, é que a gente teve, sim, muitos avanços, né, em termos de garantia de direitos, né, principalmente se comparado ao modelo anterior, né, obviamente, que a gente tem, né, do modelo manicomial, né, de pessoas em depósitos, né, de pessoas esquecidas, largadas, né, em situações de indignidade muito grande, né. Então a gente consegue avançar em termos de cuidado em liberdade e da construção de uma rede assistencial, vamos dizer, mais capilarizada, né, mais próxima dos usuários. Então a gente tem, né, serviços de saúde mental em municípios com 20, 30 mil habitantes, né, então com municípios pequenos ou municípios ainda menores, né, que tem lá uma possibilidade de cuidado na atenção básica, né, das pessoas daquele município que tem alguma questão de sofrimento psíquico e que, se fosse antes, né, da lei da reforma psiquiátrica, muito provavelmente iam parar, né, nos manicômios, né? Então, com certeza a gente avançou nesses aspectos. Um outro aspecto que eu acho importante, assim, tomando como exemplo uma publicação recente aqui que a gente fez aqui no estado, via Assembleia Legislativa, que foi em comemoração aos 30 anos da lei da reforma psiquiátrica aqui no estado, que, diferente de publicações anteriores que se teve, o que a gente percebeu e se deu conta, né, era a quantidade de textos, né, de usuários da saúde mental, né, falando, né, a partir do seu lugar também de fala, né, das impressões do que haviam mudado, né, na sua vida após a luta antimanicomial, após a reforma psiquiátrica, né. Então, acho que o principal avanço que a gente tem é justamente o protagonismo dos usuários, né. Então, é justamente quando a gente, né, a própria produção de conhecimento, vamos dizer assim, né, ela também não está só atrelada aos intelectuais ou espaço acadêmico, mas também, né, com o próprio testemunho dos usuários, né, e esse eu acho um ponto que, obviamente, ele é resultado, né, da mudança política, né, ele é resultado da perspectiva, né, de autonomia, de protagonismo, né, e de cuidado em liberdade. Eu acho esse um ponto. Mas isso não significa que a gente não tenha desafios, né? Desafios que são desafios bem importantes. Um deles, né, ele se dá através desse ponto que tu mencionou, que é a gente tem uma ampliação da rede assistencial, a gente tem criação de novos serviços, mas serviços muitas vezes que funcionam numa lógica muito burocratizada, né, com perspectivas, né, de uma certa normatização da loucura, né? Então, né, muitas vezes se percebe a questão da hipermedicalização, né, de pessoas em sofrimento, né, às vezes uma própria dificuldade de acompanhamento e acesso, né, ou às vezes uma própria lógica, né, que é aquela lógica que reproduz o modelo manicomial, né, na medida que as pessoas também
não consegue mais atuar tanto em território, né? E trabalhar numa perspectiva real de integralidade, né? Pensando na integralidade do cuidado, né? Então, eu acho que esses são os principais desafios que a gente tem hoje, né? Uma certa burocratização das práticas e que, de alguma forma, talvez seja importante a gente resgatar, né? Esse caráter inventivo, né? Que se tinha antes da instituição, né? Da reforma psiquiátrica, né? Que, como não se tinha muitos parâmetros do que fazer, então se inventava muita coisa, né? É um pouco trazer um pouco mais a perspectiva basagliana, né, ou do Frantz Fanon para as práticas, né, cotidianas dos trabalhadores, né, de saúde mental. E aí, obviamente, existem CAPs e CAPs, né, existem diferenças entre os serviços, a gente vê serviços que funcionam de forma muito burocratizadas, né, e a gente vê outros serviços que estão sempre repensando essas práticas, né. Eu aqui, enquanto professor universitário, né, e acompanhando, né, também o programa de residência multiprofissional em saúde mental, qual eu dou aula, volta e meia a gente convida o pessoal ali do CAPS da Brasilândia, né, de São Paulo, para falar um pouco da sua experiência, né, que é uma experiência, né, de um serviço onde boa parte dos trabalhadores, né, está sempre repensando essas práticas, né, para justamente ofertar um cuidado, né, onde os usuários, vamos dizer, outras dificuldades vão se interpondo ao longo do caminho quando, né, a gente acompanha as pessoas. Acho que repensar as práticas, né, é um exercício permanente, assim, né, acredito que é necessário, assim, a gente não está com tudo dado. Então, é muito necessário ter diretrizes aí bem... Estamos indo, aos trancos e barrancos, estamos indo. Rafael Volsky de Oliveira cai, volta, e a gente vai fazendo como é possível. Quem acompanha esse podcast sabe que a gente tem alguns temas que são bastante recorrentes. Questão de medicalização, questão do tratamento em liberdade, questão do uso de álcool, outras drogas, de drogas ilícitas, como é que você se trabalha com essas questões, que são questões fundamentais que a psicologia também se bate. Voltou! Desculpa, realmente, assim, tá bem instável o sinal por causa da chuva constante. Das chuvas, imagino. Vamos lá, você quer complementar essa questão que você estava Não, falando? eu acho que essa construção de diretrizes, né, de trabalho que tragam um caráter da inventividade, né, assim, de inovação de práticas, assim, né, e que se dá muito através de educação permanente também das equipes, eu acho uma necessidade que precisamos retomar, né, assim, acho que o governo, o segundo governo Lula e o governo Dilma, né, eles tinham essa prática, né, através do Ministério da Saúde, de investimento em educação permanente das equipes, né, através de supervisores clínicos institucionais, de editais de fomento, né, capacitação das equipes, né, e educação permanente. E eu acho que a gente está no estágio de construir também diretrizes de trabalho muito com a participação dos usuários, né, que são as principais pessoas interessadas, né, nas mudanças aí da rede de atenção psicossocial, né. Esse é um tema que a gente aborda assim constantemente aqui, mas eu também tenho um olhar para fora dos preceitos da psicologia, que é a vida das pessoas, dos familiares, muitos relatos de familiares cujo tratar alguém com um problema mental sério é muito complicado, às vezes não tem condições financeiras, às vezes não tem condições de recurso de uma logística, ou mesmo, né, psicologicamente, emocionalmente, às vezes não consegue ter essa estrutura para tratar. E aí vem a psicologia e fala que essa pessoa não pode estar confinada. Como é que a gente dialoga com essas famílias nesse sentido de explicar que é melhor, mesmo com todas as dificuldades que pode gerar uma pessoa que tenha esse tipo de sofrimento mental, fora de uma instituição, ou se ela não estaria mais cuidada dentro? Como é que a gente faz esse diálogo? Eu tenho um amigo que é escritor, e que ele é mineiro, e ele fala que toda cidade de Minas tinha um louco, e que a cidade cuidava do louco. Sim. Então, um dava comida, outro cortava o cabelo,
outro dava um banho. Então, você tem uma comunidade que cuidava daquele lobo. Hoje a gente não vive mais isso, principalmente em grandes cidades, Porto Alegre, São Paulo, Rio. Qual que é o diálogo com esses familiares que têm esse problema, Rafael? Sim. Eu vejo muito por uma perspectiva de quando a gente, de alguma forma, tá falhando, né, no cuidado, quando a gente não está conseguindo proporcionar o cuidado, né, isso falando enquanto uma rede, né, uma rede de assistência, uma rede municipal, porque também não dá para pensar essa perspectiva mais individualista, que também é um serviço que vai dar conta do cuidado isso também é uma perspectiva totalizante, né, de instituição total, né? Então, não, é o CAPS que vai dar conta, né? Sem produzir rede, né, sem pensar ali um trabalho intersetorial, né, que mesmo para além dos estabelecimentos de saúde, né? Então, quando se tem esse dilema, assim, não estamos conseguindo cuidar, eu acho que isso seria, né, para um familiar, vamos dizer assim, né, daria para a gente fazer uma comparação, assim, que seria muito difícil para qualquer problema de saúde. É uma família, por exemplo, diz, bom, eu não tenho como cuidar do cara que tem um problema cardíaco, porque eu não sei cuidar disso. Bom, com a saúde mental é a mesma questão, com sofrimento psíquico grave, né? Então, a gente tem lá na Lei 8080, né, do Sistema Único de Saúde, que a saúde é um dever do Estado. Então, se a gente diz, né, que o cuidado em liberdade ele é possível, mesmo em casos difíceis, daria para dizer, e um pouco esse trabalho com equipes de saúde, né? Sempre quando eu vou fazer trabalhos de educação permanente com equipes de saúde, a gente começa falando sobre os casos que eles consideram mais difíceis, né, de cuidar. E aí, em geral, o que aparece, as dificuldades aparecem muito atreladas a faltas, a faltas, muitas vezes, de outras políticas, política de habitação, né, de inclusão ao lazer, né, política relacionada ao trabalho, né, então a gente vê, não, se nós tivéssemos, né, uma estrutura adequada, a gente talvez conseguisse cuidar, né. Então a gente está falando, né, também de ausência, né, do Estado ou de uma certa inoperância em outras áreas que não só da saúde. A saúde não trabalha sozinha. Então eu penso que é possível o diálogo e assim acompanhando, né, os processos de desinstitucionalização, né, de pessoas que viveram muito tempo confinadas, né, em manicômios, em hospitais psiquiátricos. Era muito perceptível, assim, que quando a gente também avançava no cuidado, né, e autonomia dessas pessoas, também os familiares se aproximavam, e às vezes familiares que não tinham mais tanto vínculo com esses sujeitos, né. E eu acho que esse é um ponto para a gente pensar. Eu acho que sempre é possível produzir um cuidado, mas esse cuidado ele tem que ser muito singular, né, por isso que a gente tem ferramentas aí da saúde coletiva, né, que elas são conceitos, né, que um deles é o projeto terapêutico singular, né, que vai servir para um, não necessariamente vai servir para outro. Agora, quando a gente fala em situações de crise, ou em situações em que o sujeito está se colocando em risco, ou colocando outras pessoas em risco, né, a gente também, de alguma forma, tem que lançar a mão, né, de um cuidado talvez mais intensivo, que é o que está previsto também na lei da reforma psiquiátrica, que é um leito de observação, né, por exemplo, para muitas vezes amenizar essa crise, ou leito em hospital geral. Isso está previsto, né? Esses equipamentos estão previstos. Agora, quando a gente descamba daí, né, de alguma forma exigir do poder público que coloque a lei da reforma psiquiátrica em prática de forma efetiva, para descambar para uma discussão para o retorno dos manicômios, aí eu acho que a gente está levando para outro caminho, né? O que a gente precisa é cobrar do poder público, sim, equipamentos que deem conta, né, de diferentes momentos da vida de um sujeito, né? Talvez ele precise de um cuidado mais intensivo, isso muitas vezes o próprio CAPS pode, né, promover, e em outros momentos não. Em outros momentos ele vai poder, né, ser cuidado na atenção primária, por exemplo, na atenção básica. Mesmo assim, infelizmente, ainda o governo, mesmo esse governo que tem uma visão
mais ampla, mais arejada sobre isso, ainda financia comunidades terapêuticas. É uma das contradições, eu acho que aí Sim. talvez... Aí saiu um decreto agora, né, que não vai mais haver o financiamento, eu não cheguei a olhar com detalhamento, né, mas sim, esse é um equívoco, né, um equívoco principalmente voltado para a questão das pessoas que fazem uso problemático de álcool e droga, de achar que o afastamento desse sujeito, né, por um período muito longo, inclusive, né, que às vezes, né, ficam 9 meses, 6 meses, 1 ano numa comunidade terapêutica, de que isso vai ser terapêutico, né? Obviamente, o sujeito vai paralisar a vida dele por um tempo, né? Vai fragilizar ou perder mais vínculos, enfim, tem uma série de fatores ali, né? Que fala de uma certa precariedade nessa proposta, né? Uma precariedade no cuidado, né? Fora as violações de direitos nesse campo, né? Que não são raras, situações muito comuns, né? Que diz respeito também a esse lugar do sujeito usuário de drogas na nossa sociedade. Sim, quanto mais vulnerável, mais sujeito à repressão Exato. ele fica. Né? E mais precariedade, né? Mais precariedade no exato. cuidado. Muitas vezes não conhece nem seus próprios direitos, né? Quer dizer, não tem nem voz para poder exigir o que lhe é de direito. Acho que um dos pontos, quando a gente trata da questão de saúde mental ou loucura, é poder propiciar a pessoa que está com esse sofrimento uma ressignificação de sua vida. E aí nós temos uma série de entidades, instâncias, órgãos que podem estar ajudando isso. Um deles, aqui em São Paulo, por exemplo, é o Cidadãos Cantantes. Inclusive, infelizmente, há pouco tempo, aqui essa semana, teve a passagem de um dos seus integrantes, né? Flamão, conhecido como Papai Noel. Você também tem uma tese que você fala sobre um documentário, sobre como é que é a relação do usuário, né, ou do louco, com a... Quando eu falo louco, eu quero dizer de maneira geral, não é pejorativo. Sim, Só para a gente se entender, né, as pessoas com sofrimento mental de uma forma genérica. Quer dizer, como é que a reforma ela possibilitou essa relação dessa pessoa com a cidade, naquilo que a gente estava falando, né? Nas cidades menores, você tem, as pessoas ajudam os seus loucos, aqui em umas cidades maiores não é assim. E você fez uma tese sobre esse documentário, né? Seguindo, teve, como você explica, uma figura de um usuário. Queria que você falasse um pouco dessa sua tese, e qual que é a relação, a importância entre a arte, as suas diversas formas, com o tratamento, com a loucura, com o cuidado em liberdade. Esse é um ponto, então, né, assim, esse documentário, ele ganhou vida, né, vamos dizer assim, esse é interessante da arte, né, e então foi de um sujeito que morou muitos anos, né, no hospital psiquiátrico, no manicômio, e eu acompanhava ele, então, num residencial terapêutico, né, e aí nos chamava a atenção, né, nesse período que ele sai do hospital psiquiátrico e passa a circular pela cidade, como ele cria uma rede de relações assim muito interessantes, né, com os moradores ali principalmente do centro da cidade, né, de se tornar uma pessoa muito conhecida, famosa, enfim, né, e de alguma forma muito benquista também pelas pessoas, né. E aí, essa ideia de um pouco pensar, entrevistando, né, pessoas que conheciam ele, de como eles relatavam essa relação com essa figura, né, que até então, há pouco tempo, estava presa, né, sem ter cometido crime algum, né, estava enclausurada. E foi muito interessante de perceber, assim, o quanto que acaba sendo um efeito da reforma psiquiátrica, né, esse retorno, né, da loucura no espaço da cidade, né, e aí também não de forma pejorativa, mas desse sujeito que carrega, né, aquilo que pertence a todos nós, vamos dizer assim, né, e que... Não mexa com a minha loucura, né? Exatamente, né. E aí foi muito interessante, assim, né, eu acho que a partir dessa perspectiva, esse trajeto, né, essa construção desse usuário, eu acho que ele nos dá pistas importantes aí para o cuidado em saúde mental, né,
E é justamente sobre isso também, porque nós, enquanto trabalhadores de um serviço específico da saúde mental, a gente se deu conta que não éramos só nós que cuidávamos daquele sujeito, né? De que, de alguma forma, a cidade toda cuidava dele, né? E eu acho que esse sai de um campo, né, do olhar individualista também, né? Também mais burocratizado para pensar e se cuidar que ele precisa se dar de forma coletiva, né? E precisa se dar também com outros agentes que às vezes não tem essa... É um cuidar de forma despretensiosa, né? Ele não é um profissional da saúde, ele está cuidando porque ele tem uma relação com aquele sujeito, enfim, né? Então, o documentário Eu Conheço o Abel, né? Está disponível no YouTube aí, enfim, para quem quiser ver. Não, muito legal. Eu vou, assim, recomendo as pessoas a assistirem. Vou colocar aqui nos créditos o link do YouTube, né, para quem quiser conhecer mais esse trabalho. Rafael, muito obrigado pelos seus depoimentos, sua análise, suas reflexões, né? Estamos entrando num mês importante da luta antimanicomial. Eu acho que é importante as pessoas entenderem o que é, de fato, esse tratamento em liberdade, né? Como você falou, não é só deixar por conta da saúde, do Ministério da Saúde, dos equipamentos de saúde do CAPS, mas é a própria coletividade se envolver nisso. Parabéns pelo seu trabalho, pelas suas reflexões. Estamos aqui à disposição, Sindicato dos Psicólogos de São Paulo. Quando você quiser vir aqui para São Paulo, não vou falar para vir tomar um chimarrão, que é sacanagem, né? Mas vir tomar um café. Perfeito. À disposição. E muito obrigado. Espero que tenhamos abordado um pouco desse complexo mundo aqui. Uma palavra final sua aí para os nossos ouvintes, espectadores e quem nos assiste, ouve e compartilha esses momentos conosco. Eu quero voltar um pouco, assim, nas palavras finais, a questão dos desafios, né? A gente teve, infelizmente, né, uma tragédia bem importante em proporções muito grandes agora aqui em Porto Alegre, na última sexta-feira, né, que foi o incêndio de uma pousada conveniada, né, do município, da prefeitura municipal, e que acolhiam pessoas em situação de vulnerabilidade, situação de rua, que estavam, né, precisando de moradia, né? E esse incêndio acabou por vitimar, então, 14 pessoas, 10 pessoas. É um incêndio criminoso, mas chegou a essa conclusão? Sim, ainda não tem a perícia, né? Parece que sai em 30 dias, mas assim, uma tragédia que nos deixou todo o estado, de alguma forma, em luto, e a saúde mental em luto, porque pelo menos 3 pessoas foram identificadas como usuárias de CAPS-AD aqui do município, né? De 3 serviços diferentes, né? Mas a mobilização que tem ocorrido a partir daí, principalmente, né, dos movimentos das pessoas da população em situação de rua, né, dos movimentos da população em situação de rua e dos movimentos também de luta antimanicomial do Estado, né, pela exigência de justiça em relação, né, de investigação e justiça em relação a esse fato, esse triste fato, né, mas principalmente também a reivindicação de dignidade, né, principalmente relacionado ao cuidado, né, das pessoas, tanto em situação de rua, mas também pessoas que muitas vezes fazem um uso, né, problemático de álcool e drogas, né, não é à toa que tinham usuários de CAPS-AD ali. Então, acho que esse é um ponto, assim, para a gente pensar que a gente tem desafios ainda bem importantes na luta antimanicomial, né, e que dizem respeito ao poder público como um todo, né, a outras políticas também como, né, que não só pensar a saúde mental, né, isolada da política de moradia, né, da política de assistência, né, e de segurança alimentar, enfim, a gente precisa incorporar aí de luta antirracista, né, anticapacitista, enfim, a gente tem que se somar a outros movimentos para fazer a nossa luta aí, né, mais grande também. Então, basicamente era isso. Agradeço a oportunidade para estar aqui, né,
é uma semana de comemoração, mas também de luta, né? Esse mês de maio para nós aí da saúde mental. Obrigado, Rafael. Eu conversei com Rafael Volsky de Oliveira, doutor em psicologia social, professor universitário, militante da luta antimanicomial. Muito obrigado novamente, Rafael, e obrigado a todos que nos ouvem. Pode Sim, Diálogos da Psicologia com a Sociedade, é um projeto do Sindicato das Psicólogas e dos Psicólogos de São Paulo, que busca sempre trazer pessoas interessantes como o Rafael e refletir sobre temas da atualidade. Muito obrigado a todos e até a nossa próxima conversa. Tamo juntos!